Bom dia, companheiras e companheiros. É, eu não sei se vocês assistiram ontem no Fantástico, domingo, né? A reportagem da Globo mostrando Hong Kong, né? Na China. Então, essa reportagem mostrava os arranha-céus bastante antigos, e não somente essa parte, mas priorizando essa parte, onde esses arranha-céus eram divididos em verdadeiros caixões. Inclusive usaram essa expressão. Um dos chineses de Hong Kong chegou a usar essa terminologia, caixões. No fundo, eu não sei qual a finalidade dessa reportagem agora a respeito da China. Mas vamos lá. Se eles quiseram tentar mostrar ao Brasil e talvez ao mundo que Taiwan não, Hong Kong, não é? Era simplesmente uma, uma favela totalmente vertical. Eu acredito que não tenham tido êxito algum. Agora, o que eu mais me pergunto é a razão do porquê essa reportagem agora, sendo que o Brasil tem excelentes relações diplomáticas com a China e grandes incrementos, grandes investimentos do governo chinês, né, da China continental com o Brasil e vice-versa. Não somente a China investindo no Brasil, como também investindo em outros países da América do Sul e principalmente do continente africano. Se a Globo quis mostrar que, na verdade, esses chineses, né, do lado cantonês, que em Hong Kong eles falam, não é, praticamente a sua totalidade, o cantonês, e também conhecem o mandarim, já que quando o presidente Xi Jinping se dirige à nação chinesa total, incluindo Hong Kong, que está em território chinês, apesar de ter sido desde 1841 até 1997 uma possessão britânica, inglesa. Tanto que vocês viram na reportagem, que mostra perfeitamente bem lá, né? Eles utilizam a mão inglesa, os automóveis, os caminhões têm a direção do lado direito do veículo e várias outras passagens que vieram com essa praticamente, não quero chamar de colonização, essas passagens vieram da Inglaterra. Então, por 150 anos, não é, essa parte da China, Hong Kong, simplesmente aderiu a todo o ensinamento inglês, a todas as práticas inglesas. Agora, se partindo do princípio que a Globo tenha querido mostrar isso como simplesmente uma forma depreciativa de ver a China, e me refiro agora à China continental, ela foi bastante infeliz. Porque em nenhum momento dessa reportagem eles falaram, não é, do abandono de seres humanos nas calçadas, como tem uma grande variedade nas calçadas de todo o Brasil, principalmente as grandes capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte e tantas outras, né, Fortaleza e tantas outras, praticamente em todo o Brasil.
Não somente no Brasil. Se você vem aos Estados Unidos e viaja por diferentes estados, do sul até o norte, se você chega na capital, em Washington, D.C., você poderá ver, constatar com os seus próprios olhos que a quantidade de moradores de rua em diferentes situações, ou por alcoolismo, ou por simplesmente não ter condição de pagar uma moradia, ou pelo uso de substâncias ilícitas, diferentes situações. Tanto que o governo atual dos Estados Unidos organizou a Guarda Nacional para que retirasse esses cidadãos, né? Estou falando de cidadãos, eu não falo como Jair Renan, cidadãos. Né? Ele disse lá na Assembleia, né, na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, que foi bastante criticado pelo presidente da Câmara, né, de Vereadores, os cidadãos. Entendeu? Bem, mas partindo da família do maligno, o que você poderia esperar? Né? Porque ele bem, esse elemento chegou a dizer que se colocasse o presidente Lula e Dilma Rousseff e fizesse perguntas aos dois, perguntas que se fazem no Enem, certamente o tal Bozo, o maligno, disse em alto e bom som, já há algum tempo atrás, que ele tiraria uma nota superior aos dois juntos. Veja bem que estupidez. Bem, mas isso aí é da família. Eles têm ojeriza ao livro e ao trabalho. Bem, mas deixemos essa família insignificante de lado. Vamos voltar ao continente chinês. Vocês podem ver que nas comunidades brasileiras, nas comunidades que eu digo, me refiro à parte periférica e à parte de um poder aquisitivo bem mais baixo do que se poderia esperar, de um poder aquisitivo mais regular. Então você vê que a precariedade das habitações nessas comunidades é bastante grande. Não digo em todas elas, mas eu já tive em várias comunidades dessas e pude observar isso, tanto no Nordeste brasileiro quanto nos estados do Sudeste, né? E o Sul não. Mas vocês podem ver que essa condição de vida é bastante inferior, estou falando em termos de Brasil, é bastante inferior ao que eles demonstraram ou tentaram demonstrar, e fazendo referência à China, com Hong Kong. Porque em nenhum momento da reportagem eles mostraram moradores de rua. E sabe por que não mostraram? Porque não há. Queira ou não queira, aqueles caixões a que um chinês se referiu, um chinês de Hong Kong se referiu, pelo menos eles têm algo para morar. Se você pensar em termos de Brasil e andar no centro de São Paulo, não precisa ser à noite, toda aquela parte do viaduto do Chá, toda aquela parte do buraco do Ademar, o centro de São Paulo em geral, não estou falando de prédios velhos e prédios totalmente desativados, eu estou falando, e nem tampouco naquela parte da Estação da Luz, onde no passado era a Cracolândia, não, que hoje se diversificou por várias partes da cidade. Pois bem, você vai ver que a quantidade de moradores de rua é enorme.
Agora, há poucos dias, 2 moradores de rua foram fuzilados próximo a uma estação de metrô. Isso não me refiro a esse estado ou aquele estado, ou não quero dizer isso. Eu simplesmente acredito que a tentativa ou a tratativa de colocação da Globo mostrando o território chinês, me refiro a Hong Kong, que foi uma possessão inglesa até 1997. Nós estamos em 2025. Então tem muito pouco tempo para que a China possa ir tentando infiltrar algo. Vocês não viram moradores de rua. E em vários daqueles caixões, como se referiu um habitante de Hong Kong, vocês viram vários aparelhos de ar-condicionado. Não sei se funcionando ou não. Vocês viram também alguns ventiladores. Agora eu te pergunto, você andando pelas capitais do Brasil, não é muito mais degradante o que você vê nas ruas da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, da cidade, em Vitória, da cidade em Belo Horizonte, e na boa parte de Fortaleza, certo? Em Pernambuco a mesma coisa. Isso eu falo porque conheci e vi e tive condição de ver presencialmente. Não vi por filmes. Então vi essas comunidades bastante carentes, e não vamos entrar aí no ramo da ilicitude. Não, vamos nos referir somente à vida degradante desses moradores de rua, que não deveriam estar nessa situação. Pelo menos em Hong Kong, eles têm um lugar, um teto para ficar, mesmo que seja de 6, 7 metros quadrados, ou talvez até menos. E o que vocês dirão do Brasil, onde uma grande parte da população de moradores de rua se encontram em situação precária, degradante, deprimente, totalmente abaixo do nível de uma cidadania. Então, eu acredito que a Globo tenha sido bastante infeliz nessa mostragem, porque eles quiseram associar Hong Kong ao governo continental da China, ao governo do presidente Xi Jinping. Por quê? Porque, queira ou não queira, os marinhos, eles são aliados, e bastante aliados, e fortes aliados dos Estados Unidos. Isso não é de agora. A revolução não, vamos dizer o correto. O golpe de Estado de 64 foi articulado no Brasil por pressão dos Estados Unidos. E todos os generais aprovaram e aceitaram essa pressão. E daí nós passamos a viver um regime de repressão, com vários exilados, várias mortes, os atos AI-1, AI-2, até o AI-5, que foi o pior deles, entendeu? Então, e outra coisa, a nossa condição econômico-financeira era deplorável. Vocês se lembram bastante bem da construção da Transamazônica. O que foi aquilo? Uma gastança de bilhões para que a mata tomasse grande parte da estrada, que boa parte nem pavimentada foi. Então, foi infeliz essa amostragem da Globo. Se vocês vão a China continental, a Beijing, a Pequim,
vocês certamente não verão os moradores de rua. E verão uma China que há 50 anos atrás era um país praticamente totalmente agrícola, né? E hoje é um país de primeiro mundo, né? Com uma economia superior à economia dos Estados Unidos. Belicamente ainda não, mas você não viu em nenhum momento, em nenhum país, a China tentar se colocar para invasão ou destruição. Não, isso não ocorreu. Agora você viu várias vezes invasão dos Estados Unidos, tanto no continente africano, não é? Tanto e no continente europeu também, e em várias outras partes, e até mesmo no continente americano, do México para baixo. É isso que eu queria dizer a vocês. Então, será que se fazia necessária essa reportagem com o intuito da Globo de querer mostrar que nós não devemos, porque esse foi o intuito, nos relacionar tanto com a China e sim com os Estados Unidos? Para quê? Para seguirmos vivendo num regime opressor, como o presidente Trump agora está querendo fazer, e como todos os outros fizeram, de uma forma bastante disfarçada, não é? Nós tivemos, anos e anos atrás, a CIA praticamente dentro do Brasil. Hoje existe uma soberania muito mais elevada, coisa que não existiu no passado. E daí, os nossos generais, os vendilhões da pátria, nos entregavam pouco a pouco ao domínio americano, assim como vários outros do continente sul-americano. Então é isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado, bom dia a todos e até a próxima.